Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite, tudo bem aí? Tudo bem aí? Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Irmãos, esse texto não tem como, pelo menos eu tive essa dificuldade hoje, porque sempre é bom a gente ler 3, no máximo 5 versículos para ministrar. Mas por se tratar de uma história, eu não consegui separar uns 5 versículos. Então quem não leu a Bíblia hoje vai pagar a conta agora. Tá? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Tá bom? O amém e o glória a Deus diminuiu. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, tem nos data show, na televisão. Amém. Eu vou ler na televisão porque até ajuda na questão das vistas, né? E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e as manadas se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogou-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Glória a Deus. Escute, Gadara é uma província, uma cidade,
mista. Ela era composta por judeus e por não-judeus. Uma cidade próxima da fronteira de Israel. E por ela ser mista e por ela estar próxima de uma fronteira, essa cidade então começa a comercializar porcos. Era uma cidade comercial e eles viram, através desses animais, a possibilidade de lucro. Acontece que aparece alguém, morador daquela cidade. Ele fica terrivelmente endemoniado. Há uma violência nessa possessão demoníaca que estava sobre ele. A Bíblia fala que ele não suportava mais ficar na sua casa. A Bíblia fala que ele faz então moradia nos sepulcros. E que ele andava de dia e de noite, nos montes, no meio da cidade, nos sepulcros. A Bíblia fala que ele se feria. Então, o povo da cidade, os magistrados, resolveram prendê-lo. E colocaram ele em cadeias. Mas ele quebra e foge. Então é colocado sobre ele grilhões. Um tipo de cadeia mais forte, um tipo de prisão mais forte. Esses ele não quebra, porque era mais forte. Ele despedaça. Vendo que não tinha mais como prendê-lo, segurá-lo, eles deixam ele solto. E ele passa a fazer parte da história da cidade. Por quê? Ele começa a ficar famoso. Porque é alguém que cadeias e grilhões não prende. É alguém imundo, sujo, que vagava pelas ruas, pelos montes, completamente nu, sem roupa, e que faz a sua moradia nos sepulcros. E para toda aquela cidade, para todos os que o contemplam, já tinham se conformado com a situação dele. E no pensamento de todos, aquilo deveria ser a sua morte. Diga comigo assim, ó, mas Jesus resolveu encontrar com ele. Aleluia. Eu acho muito interessante na Bíblia Sagrada algumas pessoas que para a sua família, que para a cidade que essas pessoas moravam, para a situação cultural, ninguém jamais apostaria que daria certo, que viraria alguma coisa. Mas nós encontramos vários personagens na Bíblia Sagrada, assim como esse homem, que Deus resolve se encontrar com eles. Diga assim, ó, Jesus. Esse é o tema da mensagem, Jesus. Agora diga assim, ó, o encontro que transforma. Esse é o título da mensagem. Jesus é o encontro que transforma.
todas as pessoas que se encontram com Jesus, a sua vida é transformada. Quando você encontra alguém que passa anos e anos vivendo a mesma coisa, essa pessoa não se encontrou com Jesus. Porque aquele que encontra com Jesus, ou quando Jesus resolve se encontrar com alguém, porque a gente nunca vai saber qual que é realmente a história, né? Se fui eu que encontrei ou se foi ele que quis me encontrar. Porque a Bíblia fala que foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu. Mas todo aquele que o encontra tem a sua vida. Talvez você está aqui hoje precisando que algo na tua vida mude. Essa campanha fala de vidas transformadas. Talvez você está aqui hoje buscando transformação, como alguns testemunhos aqui falaram, de alguém da sua família. Então quero que você entenda através dessa mensagem. Peça para Jesus te encontrar nessa noite, ou que Jesus vai ao encontro dessa pessoa que você está orando, porque ao encontrar com Jesus, certamente essa vida será transformada. O som está pesado, irmãos. Em pouquíssimos lugares que eu me recordo, eu senti tanta unção como eu estou sentindo aqui hoje. Vocês vão tendo calma aí, irmãos, tá? Que é pentecostal. Glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção aqui. Vamos pincelar algumas coisas na vida deste homem. É uma história conhecida, mas por favor me acompanhe aqui rapidinho. Quem era esse homem? Na Bíblia não tem o nome dele. A história o nomeou como endemoniado de Gadara. Como que esse homem vivia? Sujo, imundo, louco, terrivelmente endemoniado. Não tinha cadeia que o pudesse prender. Morava no meio do sepulcro, no meio dos túmulos. Preste atenção, isso aqui é uma simbologia que a gente pode aplicar, porque toda pessoa que vive em pecado, essa pessoa está morta diante de Deus, porque o salário do pecado é mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida através dele. Então aquele homem que morava no lugar de morte, ao encontrar com Jesus, a sua moradia vai ser mudada. Eu estou falando para essa pessoa que todos na sociedade, até mesmo dentro da família, acha que a situação não vai mudar, que essa pessoa não tem mais esperança para ela, que essa pessoa não vai mudar de vida. Mas eu estou dizendo que o Jesus dessa igreja o ama incondicionalmente, que morreu na cruz do Calvário para te encontrar nessa noite e para te dizer: eu tenho vida para te dar. Uramandará seregai, eremandure façoregasse. No versículo 2, possuído por espíritos imundos, era um homem possesso. Versículo 3 e 4, esse homem vivia nos túmulos. Versículo 5, andava sempre de dia e de noite, gritando nos montes, no meio dos túmulos na cidade. Espera aí só um pouquinho, irmãos. Eu passei
uns 15 dias por um processo de faringite aguda, herança da perdigão. Já estou curado, glória a Deus. Mas eu estou mexendo numa construção, que graças a Deus, Deus me deu condição de comprar um lote e construir, nós estamos construindo. E o pó da construção me dá alergia. Mas estamos bem. Amém? Quando Jesus chega, quem estava do túmulo sai para o adorar. Pegou não? Vou falar de novo. Quando Jesus desce do barco e toca com seus pés na terra de Gadara, o que habitava entre os mortos sai do lugar de morte para o adorar. Eu quero mais uma vez vaticinar no teu coração para que você creia. Não importa quantos não você já ouviu, mas o fato de Jesus estar diante de você, toda a situação contrária para de existir. Porque até mesmo aquilo que porventura possa ser levantado como dificuldade na tua vida, a partir daí, em Cristo somos mais do que vencedores. Se você entender que a questão é essa, a presença de Jesus transforma essa angústia que está no teu peito, cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse desespero de alma, porque eu ouço a alma gritando de alguém aqui. Há pessoas aqui que têm sofrido em silêncio. Nem a sua família sabe o grito de desespero que existe dentro da tua alma, e você tem passado em silêncio, calado. Mas papai veio aqui hoje te encontrar e te dizer: eu estou resolvendo, eu vou transformar esta situação na tua vida, e aquilo que o diabo levantou para a vergonha, para a destruição, para vitupério, o Deus dessa igreja está dizendo: estou eu transformando em honra, em dupla honra, estou eu colocando vestes de alegria e vou mostrar o meu nome sobre a tua vida. Jesus desce do barco, o homem sai do sepulcro. Ele se prostra diante de Jesus e os demônios dentro dele gritam: o que temos nós contigo não nos atormente. Aí a Bíblia abre um parênteses e diz: porque Jesus já estava repreendendo os espíritos imundos e dizendo: sai dele. Então aqueles demônios falam para Jesus. Jesus pergunta: qual é o seu nome? Eles respondem: somos legiões, porque somos muito. E eles falam: tu és Jesus, o Filho de Deus. Então, não nos faça sair dessa província. Permita-nos a entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Diga comigo: Jesus permitiu. Aí vocês falam assim: por quê, pastor? Fala, por quê, pastor? Porque a porta que os demônios entraram é exatamente a porta que os demônios vão sair.
Eu vou explicar. Porque o demônio tem entrado em alguns lares pela porta da bebida. O demônio tem entrado em alguns lares pela porta da idolatria, do adultério, da violência. E algumas pessoas oram e buscam a Deus querendo serem transformados, mas essas pessoas não fecham essas portas, porque acha que não tem nada a ver. Saiba, para o diabo sair da tua vida, ele tem que sair pela porta que ele entrou, mas ele tem que carregar a porta com ele. Vou explicar. Eu falei para vocês que Gadara era uma cidade mista, porque na cidade tinha judeus e não judeus. Amém? Tinha judeus e não judeus. Era uma cidade de fronteira, sim ou não? E por causa de Roma, eles começaram a comercializar qual animal? Qual animal? Que pela lei de Moisés era considerado como animal imundo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos. Não é o dinheiro. Dinheiro é bênção, desde que o dinheiro seja seu servo. Porque se ele for o seu senhor, aí as coisas ficam complicadas. Por causa do amor ao dinheiro, eles começaram a comercializar as coisas imundas. Quando a Bíblia fala que sobre aquele homem estava legião, preste atenção, legião é um termo romano para uma certa quantidade de soldados, que poderia ser de 6.000 ou de 12.000. Mas mesmo quando esses soldados eram de 6.000, significava que no meio desses homens havia várias formas de ataque. Então tinha soldados de infantaria, de artilharia, tinha flecheiro, tinha o da espada, tinha o incendiário. Traduzindo, era uma força propícia para tomar uma cidade. Então, os demônios naquele homem era o espelho que toda a cidade estava dominada por forças malignas. Os demônios se manifestavam naquele homem, mas não estava só naquele homem. Estava em toda a cidade. O pecado era de quem? Agora vocês vão entender. O pecado era de quem? Do homem gadareno ou da cidade? Quem que estava vendendo os porcos, a cidade ou o homem? Quem está vivo, diga amém. É muita gente para pouco barulho. Quem estava vendendo, era a cidade ou o homem? Então o pecado era de quem? Da cidade ou do homem? Mas aquele homem era a vergonha da cidade, porque era a cidade que estava em pecado. A porta de entrada é a mesma porta de saída. Por isso que quando eles falaram, Jesus permita-nos entrar nos porcos, Jesus falou assim, beleza, mas tem uma coisa, leva eles, porque eles é a porta. Só haverá transformação na tua vida quando você fechar essa porta e jogar ela fora, no nome de Jesus. Jesus tem que entrar? Sim. Mas aprenda com o que aconteceu com o povo no Egito. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de alguns que estavam no povo, ou a grande maioria. Precisou 40 anos para Deus arrancar o Egito do coração do povo. Quem está comigo, diga amém. Já vou começar a encerrar, irmãos, tá? Então diga comigo assim: Jesus, o encontro que transforma. Quando Jesus permite os porcos a saírem,
os demônios a saírem pelos porcos, perdão. E os porcos se precipitam ao mar e morrem. Aqueles que estavam apacentando saíram para contar para o povo da cidade o que estava acontecendo. E todos vieram. Quando eles chegam, de que maneira eles encontram o homem? Primeira coisa, em paz. Porque quando nos encontramos com Jesus, Ele produz em nós a paz que excede todo entendimento. Brasil está em crise, a política está um caos. E os crentes estão na igreja, louvando, agradecendo a Deus. Porque existe uma paz que excede todo entendimento. E somente a presença de Jesus produz essa paz. Ele estava vestido. Agora ele está decente. Olhe para cá. A Bíblia fala assim, ó, cuidai para que não estejam nu. Quando a Bíblia fala sobre vestimenta e nudez, há uma simbologia por trás dessa questão. Em Apocalipse capítulo 19, fala: aos santos foi dado vestir de linho como sinal de justiça. Lá no jardim do Éden, quando Adão peca, e quando Deus vem conversar com Adão, Adão estava vestido de folha, mas estava vestido, sim ou não? Mas ele se esconde, por quê? Porque a nudez que ele está sentindo não é nudez física, a nudez que ele está sentindo era o pecado que estava sobre ele. Então, por causa do pecado da cidade, aquele homem andava nu, mas ao encontrar com Jesus, lhe foi colocado vestimentas. Quando o filho pródigo encontra com o pai traz roupa, sandália e anel. Todo aquele que encontra com Jesus é justificado pelo seu sangue. E a condenação que estava sobre nós, por causa do teu sangue, foi levada e rasgada na cruz. Ele encontra paz. Ele é vestido, ele tem a sua sanidade restaurada. Um dos maiores ataques do diabo é na mente. Olhe para cá, preste atenção. Quando Davi vai enfrentar Golias, a Bíblia fala que por mais de 40 dias, Golias vencia a guerra só no poder da persuasão. Ele amedrontava o exército de Israel. Golias não levantou a espada nenhuma vez, não pegou o escudo nenhuma vez para batalha nenhuma, ele não feriu ninguém, mas só a presença dele causava uma pressão psicológica no exército de Israel, e o exército se escondia, porque a primeira batalha a ser vencida é aqui. Por que isso, pastor? Porque depende de nós que a gente creia. E como que eu creio? Quando eu tenho consciência do poder de Jesus para transformar a minha vida. Então, por mais que alguém se levante e fala, você não presta, você não serve, não dá para você, não tem como você vencer, no meu coração a palavra brada dizendo, se crer, verei a glória dele. Se eu acreditar, ainda que eu esteja morto, ou que eu esteja habitando no meio de mortos, o poder dele vai me arrancar deste lugar, o poder dele vai transformar a minha alma, o poder dele vai transformar os meus pensamentos, porque a presença dele transforma. Ele teve a sua sanidade restaurada.
Então nasce nele um desejo por causa de um medo. Nasce nele um desejo por causa de um medo. Qual que é o desejo dele? Senhor, permita que eu vá contigo. Qual que era o medo? Voltar para casa e enfrentar a família e os amigos, depois de tantos anos, na podridão como ele vivia. É mais fácil eu sair da cidade do que provar que eu fui transformado. Então Jesus olha para ele e fala: não. Entenda os não do Senhor sobre você, mesmo que algumas vezes doa. Agora preste atenção, porque essa mensagem sempre causa em mim um espanto. Porque se você for para o livro de Mateus, capítulo de número 8, você vai ver que Jesus estava pregando para uma grande multidão, e que o povo começou a se ajuntar, e Jesus começa a curar as pessoas, a ministrar, e aquela multidão vai crescendo, crescendo, ao ponto de Jesus ter que subir no barco, e do barco ele continuar a ministrando. É quando ele decide e fala para os discípulos: atravessem o mar. Vem a tempestade que vocês conhecem. Jesus estava dormindo, vem a tempestade. Aqueles homens experientes lutam contra a tempestade, mas não conseguem vencer. Vendo que o barco ia perecer, lembraram que Jesus estava no barco. Ei, psiu, lembra que Jesus está no seu barco? Algumas vezes vem tanta angústia, tanta tristeza, tanta dificuldade, e a gente fica quase sem respirar. Lembra que Jesus está no barco? Lembraram que Jesus estava no barco, disseram: Senhor, não te importa que perecemos? Ele dá uma olhada e fala: oh, mas vocês não têm fé nenhuma mesmo, hein? Para que esse desespero? Olha só como é que faz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Você sabia que na tua vida basta uma palavra de Jesus? Esse desespero todo é só uma palavra dele liberada. E nós estamos aqui o mês inteiro ministrando sobre você, dizendo que há transformação sim, para a tua casa, para o teu lar, para a tua vida. Jesus desfaz a tempestade, os discípulos ficam maravilhados. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele desce do barco, vai lá encontrar com o gadareno, liberta ele, conversa com ele. Aí o cara fala assim: deixa eu te seguir. O que Jesus fala para ele? Não. Fala: então por que foi lá salvar? Se o cara não pode te seguir, você foi lá salvar para quê? Para evangelizar, ele volta com os 12 e deixa um para ganhar 10 cidades. Alguns começaram a entender. Ele deixa a multidão, atravessa uma tempestade, encontra um homem, liberta ele. O homem fala: quero te seguir. Ele fala: não, vai para os teus, porque o teu ministério começa dentro da tua casa. O teu verdadeiro ministério começa no meio dos teus parentes. O teu ministério começa na cidade aonde você mora. Porque é aqui que Jesus precisa te usar. Porque é aqueles que te conheceram lá é que vão reconhecer que realmente tem Deus na tua vida, pela transformação que foi provocada. Então ele encontra paz. Ao encontrar com Jesus, ele é vestido ao encontrar com seus pensamentos, os seus sentimentos são curados ao encontrar com Jesus. Aí agora ele busca um propósito em Jesus, e Jesus dá um propósito para a vida dele. Se coloquem de pé, só para parecer que está acabando.
Jesus deu um propósito de vida para ele. Pastor, mas eu estou na igreja, sou crente já há algum tempo, e parece que não tem ministério para mim. Tem, filho. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo lê. Eu sempre gosto de contar a história do irmão Joildo, lá de Jataí. Ele é marceneiro há muitos anos. Pensa num cara calado, tímido, mas fiel, sincero. Meu pai sempre gostou de visitar ele, de ir lá na marcenaria, conversar com ele. Ele era funcionário. Aí um dia meu pai estava lá, conversando. Aí logo chegou um camarada assim, ficou olhando e tal. Esses caras de algazarra, brincalhão. Aí falou, esse aqui é o pastor Gilberto, pastor do Joildo e tal. Foi, é pastor? Esses pastor, hein? Oh, racinha, esses tal de crente. O patrão do Joildo, que não era crente, ele levantou, apontou o dedo na cara do cidadão e falou para ele: não fala de crente na minha frente, eu não aceito. Talvez você conheceu algum crente ruim lá fora, mas tem um cara que trabalha comigo que é crente de verdade. Eu não aceito falar de crente aqui dentro. Quem entendeu, diga amém. Jesus falou para ele: não venha comigo, mas vai para os teus. Vai para a tua casa. Conte para a sua família a misericórdia que o Senhor estendeu sobre você. Tudo que foi feito sobre você. Aí a Bíblia fala que ele foi e contou para a sua família. A sua família acreditou, mas o coração dele queimava. E ele começou a contar para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. E toda Decápolis acreditaram em Jesus Cristo por causa do testemunho do gadareno. Ei, a sua oração a respeito de alguém vai levantar um pastor. A sua oração a respeito de alguém vai levantar profetas, ministros. Quem apostaria no gadareno? E o cara se tornou um missionário. Eu digo isso de mim, tá, filho? Tá? Isso não é regra não, é eu. Para mim, é o primeiro apóstolo. Né, pastor Antônio? É o primeiro apóstolo. Os discípulos ainda andaram com Jesus uma época. O cara pregou para 10 cidades. E a cidade creram. A história vai contar que Paulo vai a Decápolis evangelizar. Chega lá, a galera tudo já acreditava em Jesus Cristo. Qual que foi o apóstolo que passou lá? Qual que foi o missionário? O gadareno, que nem nome foi colocado na Bíblia. Quantas almas serão salvas através de você? Através do teu testemunho, através da tua história, através da tua oração e da tua intercessão. Diga assim: eu creio que Jesus está aqui e que Ele transforma a minha vida, a minha família e alcança aqueles que eu tenho orado por eles. Você pode adorar Jesus por isso? Tira um momento de adoração agora, fecha o teu olho e começa a sentir essa presença que está neste lugar. Há um rio de Deus sobre esta casa, começa a ser renovado. Há almas que serão curadas aqui agora. Começa a sentir essa presença poderosa que está neste lugar. Essa dor que está no teu peito. Esse grito de alma que está engasgado na tua garganta. O bálsamo de Jesus começa a passar nesse lugar, nesta igreja. Começa a sentir o toque dele, o carinho dele. Começa a ter a tua vida transformada agora. Eu quero ser ousado neste lugar. Aqueles que quiserem, saia do teu lugar e venha para frente. Aqueles que estão sentindo na tua alma que Deus falou com você nessa noite, os intercessores estão aqui, os pastores estão aqui. Vem para cá, nós vamos orar, te abraçar. Nós vamos ministrar uma bênção sobre a tua vida.
Erabacere mandará sore naragai. De justiça eternamente. Ei, mandará sui mandure dará seregai. Ele voltará para governar as nações. Desore mandará sore naragai. Jesus encontra com a tua necessidade nessa noite. Jesus encontra com a tua necessidade nessa noite. Coloca diante dele a tua causa e seja tocado por ele neste lugar. Recebe da parte dele o milagre necessário. Recebe da parte dele o renovo necessário. Seja cheio da presença dele. Seja transformado pelo amor dele nessa luz. Oh, aleluia, aleluia. O homem mais notável. O poder de Deus está sobre este lugar. Ama a justiça. Você que ainda não experimentou esse amor, Ele te convida nessa noite. Abra o teu coração e deixa eu entrar na tua vida. Eu tenho algo para fazer na tua história. Eu vou arrancar esse vazio na tua alma. A verdadeira alegria você vai sentir na minha presença. Adore a Ele, 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 adore a Ele. De Jesus, que mude ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, se você entendesse o que de sobrenatural está acontecendo neste lugar. Os céus estão abertos sobre esta igreja nessa noite. Tem milagre para a tua vida, sim. Tem milagre para a tua família, sim. Isso aqui não é frase de pregador, não. Eu sei, conheço o Deus que eu sirvo. E eu sinto Ele neste lugar. E eu sinto liberdade para te dizer: creia na palavra dEle e você verá o milagre acontecendo. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Oh, aleluia, aleluia. Me conheceu e me ofereceu água que jorra sem fim. Dá-me de Senhor da beber, glória. pois tenho Oh, sede. Senhor da glória. Não quero Oh, mais Senhor da buscar glória. em outras fontes. Ei! Ei, ai, ai, Não mamãe! precisarei Oh! aqui voltar Ei, pra calma! minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és com quem a minha alma esperou.
o nome do Senhor. Querido Deus, Pai de amor, ainda continua a operar, a transformar vidas. Existem pessoas que estão aqui representando outras pessoas. Senhor meu Pai, que o Senhor continue derramando com a tua mão poderosa. Existe uma pessoa que está aqui, que está representando alguém que ela ama muito, ou que ele ama muito, eu não sei exatamente. O Senhor me mostra um coração. Isso é símbolo do amor. Essa pessoa está representando alguém que ela ama muito, de paixão, de amor. O Senhor tem recebido o seu voto e a sua oração em prol dessa pessoa que você ama. Senhor meu Deus, eu não sei se é para casamento futuro ou se houve um rompimento e agora vai reatar, mas o Senhor já vai resolver essa questão. Com a tua mão poderosa, Senhor, abençoe, abençoe. Todos os males caem por terra, cuidando, repreendendo tudo aquilo que não vem do Senhor. Protege a tua igreja e guarda na autoridade e no poder do nome de Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos, Deus responde durante ou depois. Hoje encerra as quintas com propósito do mês de setembro. Vidas transformadas. Talvez você ainda não foi atendido, mas a nossa oração e a nossa fé é de que você ainda será atendido. Semana que vem, nós teremos o louvor, será realizado por uma irmã, tá? A irmã Ludmila está responsável pelo louvor da quinta-feira com propósito, Conquista em Dobro. E nós teremos aqui um pregador de fora, então não falte, porque Deus vai operar poderosamente. Lembre-se, estabeleça qual é a conquista que você deseja e o Senhor vai te dar em dobro. Senhor meu Deus e meu Pai, leva com segurança cada um dos seus filhos. Afasta aquilo que não vem do Senhor. Bloqueia o encantamento encantador, o dardo inflamado e o espírito mandado. Destrói toda arma forjada. Senhor meu Pai, blinda com a tua armadura de poder. Mal nenhum se estabeleça. Senhor, eu peço cura, libertação, proteção e renovo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a tua vida. Vai na paz. Queridos irmãos, uma ótima semana para vocês. Aproveitando que a Missão África